Quando a gente pensa que pelo menos, né, a alta cúpula das Forças Armadas vai trazer sensatez, né, nesse momento de pandemia em que a gente tem um presidente delinquente que tem um discurso para que as pessoas simplesmente saiam de casa e se infectem e, aliás, seus apoiadores, né, literalmente se infectando e morrendo, né, casos, histórias tristes de apoiadores de militantes bolsonaristas que foram para Brasília, foram protestar pelo presidente e acabaram se infectando e morrendo. Quando a gente pensa, né, que pelo menos a ala militar do governo vai trazer alguma sensatez, os militares pedem, por meio da Advocacia Geral da União, isso aqui é notícia da revista Época, pedem, do dia de ontem, 11/5, pedem para que os militares que ocupam cargos no governo, ou seja, os ministros militares, os secretários, enfim, os cargos comissionados, os militares que ocupam cargos comissionados, possam receber mais do que o teto constitucional do funcionalismo público de R$39 mil. No momento em que a maior parte da população brasileira está vivendo aí com auxílio emergencial de R$600, R$1.200, aprovado aí pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, a alta cúpula, né, do governo Bolsonaro, a alta cúpula militar do governo Bolsonaro, por meio do Ministério da Defesa, pede para a Advocacia Geral da União fazer com que os militares entrem nessa casta privilegiada que recebe mais de R$39 mil por mês, num país pobre como o Brasil, financiando com o dinheiro dos mais pobres ainda, pagadores de impostos, né? Então a maior parte da população perdendo emprego, miserável, não conseguindo trabalhar, e aí a prioridade, a preocupação do nosso excelentíssimo ministro da Defesa é pedir para a AGU ter um parecer com base na jurisprudência que já existe do Judiciário e do Ministério Público para que os militares acumulem os seus salários para que ganhem mais de R$39 mil do seu dinheiro, né, de dinheiro público do pagador de impostos por mês. O que já é um absurdo, né, pedir que existe ainda infelizmente essa questão dos super salários, né, que são salários inconstitucionais, ilegais, imorais. Mas então por que existe isso? É inconstitucional? Porque basicamente é o judiciário que julga a própria constitucionalidade, se os próprios juízes eles julgam se eles podem receber mais de R$39 mil do seu dinheiro por mês ou não, né? E aí a gente vê absurdos como o desembargador tirando aí o contra-cheque de R$1,5 milhão em um único mês, né? E enfim, médias salariais de 50, de 60 mil reais, em alguns tribunais passando dos 100 mil reais, o que é um escárnio para a população, principalmente no momento de crise. Está todo mundo quebrado, né? Os empresários tendo que vender tudo, né? Todo mundo sofrendo um processo até de deflação, né, no último mês, o preço das coisas caindo, porque está todo mundo desesperado vendendo as coisas para ter patrimônio, para ter liquidez. E enquanto isso, né, a grande preocupação do nosso Ministério da Defesa é garantir que a elite militar que ocupa cargos no governo possa receber mais de R$39 mil junto com juízes e promotores, que hoje são aqueles que recebem, em boa parte, não são todos, dos juízes e promotores que recebem super salários, né? Então fica aqui o recado, né, para você, principalmente para você empresário que ainda tem alguma esperança de que haja retomada econômica ou moralidade ou cuidado com a coisa pública ou com o dinheiro público no governo Bolsonaro. Nem a ala mais sensata, que por mais que eu esteja duramente criticando essa medida agora, é inegável que a ala mais sensata do governo é a ala militar, né, mais pé no chão, né, que segura as investidas autoritárias do presidente contra as instituições. Nem essa ala mais sensata tem a sensibilidade de entender que agora a população brasileira está passando por um momento trágico, né, economicamente, em termos de vidas, de saúde pública. Você, pequeno médio empresário, setor de aviação, de comércio, de serviço, né? Você que trabalha com bares, com restaurantes, com cinema, com entretenimento, sofrendo agora, tendo um patrimônio negativo, né? Porque você foi pro risco, você foi gerar emprego e renda, né? Você foi corajoso de empreender num país difícil como o Brasil. E aí você é premiado primeiro com uma quebradeira de uma pandemia que você não tinha como esperar, não tinha como saber, mas afinal você foi pro risco, né? Se arriscou, como eu disse, foi corajoso de empreender no país como o Brasil, que já é difícil em condições normais, numa pandemia é praticamente impossível, e é premiado não só com a quebradeira, como também no momento em que você está tendo que basicamente não dormir em razão das suas dívidas, você precisa pagar salário de mais de R$39 mil. Não só
para a elite do judiciário e do Ministério Público, mas agora também para a elite das Forças Armadas. Absolutamente vergonhoso esse pleito do Ministério da Defesa, que ainda foi feito com um advogado que também é pago com o nosso dinheiro, com advogados que são pagos com o nosso dinheiro, que é a Advocacia Geral da União. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.